viu como no religioso, admite como lícitas ações e métodos que aquele biótipo não pode praticar e os quais ele se rebela porque, para ele, são profundamente imorais, e representam um instintivo produto do subconsciente, tolerável apenas na ética de um nível de existência ainda animal. É destes fatos que aqui procuramos continuar dando exemplos explicativos. Quando não é o evoluído a julgar o involuído, mas o contrário, como muitas vezes acontece em nosso mundo, é lógico que então seja a ética do evoluído a condenada como utopia. É natural que assim seja julgado pelos atrasados um nível de existência mais adiantado e a sua ética diferente. E de fato se trata de um mundo novo, que está fora da realidade que os evoluídos conhecem e que acreditam representar toda a realidade. Fechados no seu egocentrismo, eles acreditam que a sua verdade particular seja toda a verdade. Há, porém, um fato. A utopia do presente muitas vezes representou a realidade do amanhã. De outro lado, não há outro meio para fugir dos defeitos da posição atual, bastante pesados, senão um esforço para que se torne real um mundo diferente, hoje julgado utópico porque fora da nossa presente realidade. Os homens práticos podem rir-se de tudo isto, já que lhes parece um sonho. Mas não há dúvida de que a posição atual é de muitos sofrimentos, e quem não quererá libertar-se deles? Quem fica satisfeito com uma posição desagradável quando poderia conquistar uma melhor? Quem gosta de ficar estacionário, renunciando ao progresso? E que é este senão uma contínua corrida à procura de superiores formas de vida, no passado julgadas utópicas? Se tudo isto é sonho, que os positivos têm de desprezar, então fiquemos satisfeitos com os métodos, sofrimentos e perigos atuais, até que eles nos levem talvez à destruição da humanidade. Com as modernas armas atômicas e a dominante psicologia de evoluído, tal ameaça é real. Com a sua forma mental de primitivo instintivo, o homem atual ainda não consegue entender que o método das guerras nunca resolve, mas pelo princípio de ação e reação, representa apenas a semente de uma nova guerra. Na história vemos que tal método representa somente um estado permanente de luta, porque não há senão uma cadeia de desequilíbrios que nunca conseguem resolver-se na posição de equilíbrios de uma paz definitiva. Assim cada vitória, em substância não é uma vitória, mas uma derrota. Isto porque se trata de um mundo ainda situado perto do as, onde vigora o princípio do emborcamento. Assim o homem tem de ficar mergulhado neste seu ambiente de ilusões, até que o sofrimento tenha desenvolvido a sua inteligência suficientemente para ele entender que, para sair deste impasse, é necessário que supere a sua atual forma mental e a ética da força a ela relativa, para assumir a forma mental do evoluído, hoje julgada utópica, e respectiva ética de justiça. Enquanto vigorar a atual psicologia do egoísmo separatista, serão inevitáveis os choques entre os impulsos opostos e os sofrimentos que disto derivam. Eles poderão acabar somente quando o homem alcançar uma forma mental de compreensão e colaboração, pela qual os impulsos, ao invés de se chocarem como inimigos, se harmonizem como amigos, substituindo assim a ordem ao caos. Mas, responde-se, na prática tal biótipo não existe e temos de trabalhar com o que o homem é, e não com o que ele deveria ser. Muito bem. Então ficamos com as nossas dores. Não queremos renovar o mundo. Seria loucura pensar que alguns livros possam fazer isso. Mas queremos tão somente convidar o mundo, se ele assim quiser, a renovar-se por si próprio, mostrando-lhe como tudo se encontra funcionando, e que os sofrimentos que o atormentam são devidos ao fato dele não se movimentar com inteligência no seio do grande organismo do universo, de acordo com a lei de Deus que o dirige. Não estamos aqui para ensinar métodos rápidos e fáceis para atingir a felicidade. Só procuramos explicar a causa das nossas dores, ficando no terreno positivo da realidade dos fatos. Se libertar delas é utopia, e não coisa prática, positiva,
realizável, então fiquemos com todas estas dores se aquilo é engano. Então deixemo-nos enganar por todas as outras ilusões de que está repleto o nosso mundo, isto é, que a injustiça da força possa gerar a paz, que a agressividade possa criar o bem-estar, o roubo a riqueza, que do mal dos outros possa nascer o nosso bem. Continuemos, pois, a deixarmos-nos dirigir pela nossa ignorância das leis da vida, só para atingir sempre novas ilusões e termos de aprender apenas pela dura escola dos sofrimentos a que elas nos levam. Continuemos a praticar loucuras e exigir que se realize o absurdo. E se a solução de tais problemas é utopia, só porque na dura cabeça do homem atual não há lugar senão para uma psicologia de subconsciente, então a dor resolverá tudo automaticamente à força, porque dessa solução depende o futuro da humanidade. A humanidade está hoje completamente fora da rota. Ideais e religiões caíram em completo descrédito. A maioria é religiosa por fora, mas ateia por dentro. A ciência não resolve. Um homem capaz de fazer o mal, mas que sabe ir à lua e a planetas diversos, permanece sempre um homem capaz de fazer o mal, e dessa vez em qualquer parte do sistema solar. Um evoluído desprovido de sentido moral, necessário para a convivência com os seus semelhantes, fica sempre um evoluído em qualquer parte do universo onde se encontre. Perante as leis biológicas sempre terá mais valor um justo evoluído. O problema não é de criar novas armas para dominar o mundo, mas de criar homens justos que não queiram usar mais armas. O problema não é o de se tornar astronauta, mas de não haver ladrões e delinquentes. O que interessa para nossa civilização é mais a conquista da honestidade do que a do espaço. Na Terra as religiões prometem a felicidade, mas numa outra vida além túmulo, incontrolável. As ideologias prometem-na neste mundo, mas para um problemático dia longínquo, em função de incertos acontecimentos futuros. Elas se baseiam na modificação dos sistemas exteriores da vida, sem transformar os elementos humanos que a constituem. Muda o estilo da arquitetura do edifício, que, porém, é construído sempre com o mesmo material. Muda a estrutura e a música da orquestra, mas os músicos são sempre os mesmos. Este não é o caminho das soluções. Baseamo-nos no fato positivo da evolução biológica, cujos planos já explicamos alhures, os objetivos e a sua férrea vontade de atingi-los. Podemos fazer isso pelo fato de que as suas transformações, lentas e imperceptíveis no passado, adquiriram velocidade numa aceleração incrível no atual momento histórico, de renovação rápida, decisiva, porque se está realizando a passagem de um nível evolutivo para outro superior. Existe hoje o fato positivo de que a estrutura do sistema nervoso cerebral e a inteligência para entender estão a desenvolver-se. Trata-se de um profundo amadurecimento biológico, que deverá levar o homem a compreender que, enquanto ele continue concebendo a vida com a sua forma mental atual e realizando-a com a respectiva conduta, os problemas que o atormentam não poderão ser resolvidos, como é justo que não sejam até que o homem, com o seu esforço, tenha desenvolvido a inteligência necessária para os resolver. Então, quem é mais utopista? Quem, baseando-se no conhecimento das leis da vida e dos objetivos da evolução no seio do sistema do universo, pode contar com o resultado porque tem a certeza que ele está garantido. Ou quem, ignorando tais leis, movido pelo instinto e não pela inteligência e conhecimento, apegado aos resultados imediatos e concretos, se vai movimentando loucamente dentro da rede de forças da lei, assim semeando, inconsciente, as causas das suas futuras dores, de modo que não pode acabar senão na ilusão e no sofrimento. Esta é a verdadeira diferença que existe entre os homens, diferença substancial, que depende da maneira de conceber a vida. Perante tal divisão fundamental, perde todo o valor a separação que existe entre um e outro dos agrupamentos humanos. Que importa se um indivíduo pertence a este ou aquele partido ou religião, quando ele não saberá pensar e continuará agindo,
com a sua forma mental de involuído, com todas as consequências decorrentes. Um homem desonesto permanecerá sempre um perigo social, qualquer que seja o partido ou a religião a que pertence. O contrário acontecerá em qualquer partido ou religião, se o indivíduo for honesto. Então a verdadeira divisão entre os homens não é a do seu grupo e interesses a ele relativos, não é a divisão formal, de superfície, que vemos, mas é outra, a de justos e injustos, conforme a natureza do indivíduo. Que adianta, então, continuar repetindo sempre o velho jogo de inventar novas divisões e agrupamentos, atrás dos quais estão os mesmos interesses, deixando um homem sempre no mesmo nível evolutivo, para continuar, em forma diferente, fazendo as mesmas coisas. Isto nada resolve. O problema é diferente e trata-se de uma transformação biológica de um número sempre maior de involuídos em evoluídos, o que significa outra psicologia, outro conhecimento, outra ética e conduta, um mundo regido por outros princípios e funcionando com outros métodos. Não há dúvida que se trata de uma revolução. Mas não da costumeira revolução, de tipo horizontal, só para dividir o mundo em grupos diferentes dos precedentes, mas de uma revolução em direção vertical, que corta o mundo em dois tipos de vida, próprios de dois biótipos diferentes. Trata-se de substituir ao princípio da luta egoísta do ignorante, o da compreensão e colaboração do homem inteligente. Se isto parece utopia hoje, deverá ser a realidade do futuro, se a humanidade quiser civilizar-se. A futura divisão não será dos atuais grupos políticos ou religiosos, mas a dos justos e injustos. A nova revolução não é para vencer os semelhantes com seus mesmos métodos, ficando todos no mesmo nível evolutivo, mas é para mudar de método, subindo a um nível de vida superior. Esta é a verdadeira revolução. Eis o que quer dizer, princípios de uma nova ética. A nova revolução não é da superfície, onde se espalham os grupos atuais, não é para dividi-la de outra maneira em outros grupos, mas é a revolução que se realiza em outra dimensão, volumétrica, pela qual o ser, aprofundando-se mais com as suas raízes, no âmago da vida, se levanta a um nível de vida superior. Então a divisão não está mais na forma, mas na substância, não no vaso que contém, mas no conteúdo, não nas aparências, mas na realidade, na natureza do indivíduo. A diferença será, entre o biótipo do evoluído e o do involuído. A revolução será interior, que produz um homem diferente, não será exterior, como as outras, que deixam o homem na mesma. Não se trata só de praticar as mesmas coisas com teorias, palavras e estilos diferentes, mas de viver a vida superior do ser verdadeiramente civilizado. Trata-se de substituir ao princípio fundamental do nosso nível biológico, que é o da luta pela vida, pela seleção do mais forte, princípio individualista separatista, o outro colaboracionista, num estado orgânico unitário. Não se trata de pequenos reajustes dos velhos sistemas, mas de cortar o mal pela raiz iniciando outra forma de vida. Não se trata de construir novos grupos para lutar, sempre lutar, contra outros grupos para só dominar todos os outros, mas de acabar com os desperdícios de forças, representado pela luta contínua. Esse método já atingiu os seus resultados e por isso foi útil quando era necessário. Mas agora o homem é dono do planeta, e destruir sem lutas recíprocas não tem mais finalidade biológica, seria método contraproducente e por isso a vida está pronta a abandoná-lo. Quando for conquistado o sentido da verdadeira honestidade, com uma forma mental evoluída e uma ética inteligente, os justos se reconhecerão entre si pelas suas qualidades, que representarão o seu bilhete de reconhecimento, impresso de forma indelével como um marco de fogo na sua própria natureza. E eles permanecerão juntos, não pelo constrangimento de uma autoridade e respectivo medo de sanções, mas porque entre honestos se encontra sempre o ponto onde concordar, baseando-se na sinceridade e boa vontade de colaborar,
Ao passo que entre desonestos, movidos pelo instinto de domínio egoísta, se encontra sempre o ponto onde discordar, porque se baseiam no engano e na vontade de explorar. Hoje, justos e injustos estão misturados em todos os grupos. Pode haver ótimos elementos nos piores grupos, assim como péssimos no seio dos melhores. Faz-se muita questão do que aparece por fora, que se percebe materialmente, enquanto que nos escapa a realidade interior, que se procura esconder. O justo não luta para reduzir à dependência os outros, mas se oferece para com eles se coordenar. Há uma imensa diferença entre os dois métodos de vida e respectiva ética, porque se trata de duas posições biológicas colocadas em dois diferentes pontos da escala evolutiva. A evolução é grande porque se trata de passar da categoria dos injustos, que pertencem a um nível de vida, à categoria dos justos, que pertencem a outro e representam outro biótipo. A renovação é grande, porque não se trata de mudar de roupa, passando de uma religião a outra, de um partido ou grupo humano a outro, ficando mais ou menos como antes e usando os mesmos métodos, mas trata-se de se renovar completamente, pensando com outra forma mental e agindo conforme uma ética diferente. Porque se trata de uma transformação não de superfície, mudando só de forma, mas em profundidade mudando de substância. Ela não pode ser realizada pelo capricho e interesse de grupos humanos, mas só pelo amadurecimento evolutivo realizado pelas forças biológicas. Não se trata de pintar por fora, com novas aparências de civilização, a mesma ferocidade da desapredada luta egoísta, que se esconde atrás das leis religiosas e civis, mas trata-se de acabar com essa contínua mentira, adquirindo outra natureza, personalidade ética, a do homem justo e sincero. Então, se alguns homens tomarem parte nessa revolução, não poderá ser como dirigentes do movimento que está para além das possibilidades humanas, mas só como instrumentos das leis da vida, no momento e na forma que estas escolherem. Tais mudanças tão profundas não podem ser confiadas ao homem que não possui a força necessária, nem o conhecimento dos planos da vida, nem a inteligência para os realizar. Nunca até hoje o homem dirigiu o fenômeno da sua evolução, mas foi dirigido, no seu estado de subconsciência instintiva, pela sabedoria das leis da vida, que conhecem qual é o seu objetivo final e o caminho para o atingir. E os grandes reformadores da humanidade foram intérpretes dessas leis, executores obedientes da sua vontade, operários que com elas colaboraram. Mas no futuro o homem terá de amadurecer até ao conhecimento daqueles planos de vida, porque o desenvolvimento da sua inteligência o levará a entender a estrutura do organismo do todo e o conteúdo da lei de Deus, que o rege. Então o homem não será mais um menino dirigido por leis e forças que não compreende, mas poderá ser ele próprio a dirigir o fenômeno da sua evolução, superando o método atual da tentativa de cegos, dos erros que disto derivam e de todos os sofrimentos a eles relativos. Tudo isto até agora ocorreu pela falta de inteligência no homem, que por isso, como um menino inexperiente, não podia deixar de chocar-se a cada passo com as normas da lei, excitando as suas dolorosas reações. Mas a salvação é automática, porque a própria lei contém o amargo remédio. Ele é a dor, que constitui o impulso maior para a realização da evolução. E o sofrimento que tem o poder de abrir os olhos também aos cegos. Assim, também os mais rebeldes e involuídos, depois de terem experimentado todas as dores, deverão acabar entendendo o significado delas, isto é, um efeito dos seus erros, um instrumento da evolução, dentro da lei de justiça de Deus. Nessa altura a grande transformação biológica se haverá realizado. O homem terá subido a um novo nível de vida, onde com outra mente vigora outra ética, o involuído se terá tornado evoluído, o homem injusto se terá tornado um justo. Eis o significado da revolução da qual estamos falando, dirigida pela lei, comparada com as do nosso mundo, dirigidas pelo homem. Neste segundo caso,
O impulso é só o dos lutadores. Atrás deles não há senão os seus interesses particulares, muitas vezes não concordando, mas em contraste com as leis da vida e as finalidades que ela quer atingir. Por isso a lei não os ajuda e eles ficam abandonados a si mesmos. No primeiro caso, pelo contrário, os homens são instrumentos da lei e atrás deles está a pressão das forças biológicas que exigem a realização dos seus objetivos. As revoluções do mundo não se fazem dentro da lei, seguindo seus princípios e acompanhando seus impulsos, mas substituindo a vontade humana da lei, a esta se sobrepondo, procurando torcê-la para o que acreditamos ser a nossa vantagem. A grande diferença entre quem trabalha colaborando, em harmonia com o organismo de forças da lei e quem, pelo seu egocentrismo, colocando-se em posição de antagonismo com a lei, fica sozinho, abandonado aos seus pobres recursos. Sobre ele não desce a luz do alto, orientador e amiga, mas até ele sob a caótica tempestade das forças do as, desorientadora e inimiga. As duas revoluções se reconhecem também cada uma pelo seu método completamente diferente. A revolução do evoluído não se faz polemizando para destruir as velhas verdades, mas só explicando e vivendo as novas. O espírito de agressividade é a primeira coisa que deve desaparecer em quem procura superar o nível animal humano. Quem se coloca do lado do S, não pode trabalhar senão em sentido positivo, como construtor, ao passo que quem se coloca do lado do As não pode trabalhar senão em sentido negativo, como destruidor. Que faz o galho novo que desponta acima da velha árvore caída, que está apodrecendo. Ele constrói o novo e deixa morrer o velho. Os impulsos da vida descem do S, e por isso a natureza representa uma irrefreável vontade positiva e construtora que sempre acaba vencendo a oposta vontade negativa de destruição, representada pelos impulsos de morte que sobem do As. Por isso a revolução do evoluído é sempre positiva e construtiva e não obedece a nenhum impulso negativo de destruição, representado pelo método da luta, agressividade e polêmica. O novo galho não agride o velho para o destruir. Quer apenas desenvolver-se, deixando o velho apodrecer por si mesmo. Para superar o velho e continuar o caminho evolutivo da vida, não é necessário destruir, porque automaticamente o velho é destruído por dentro pelos impulsos negativos de morte que chegam do As, ao passo que o novo automaticamente é construído por dentro pelos impulsos positivos de vida que chegam do S. O velho procura lutar para resistir a esse impulso de destruição, que cada vez mais o domina, procura lutar com o que ainda ficou nele dos impulsos vitais, que descem do S. O problema da velhice é um problema de luta entre as forças do As e as do S, na hora em que as primeiras levam vantagens sobre as segundas, ecoando como um retorno da primeira revolta, quando os impulsos do S esgotam a sua função de continuação e renovação periódica e evolutiva da vida. Mas não adianta o velho lutar para sobreviver, porque o impulso mais poderoso, destinado a vencer, é o do S, isto é, o da vida e não o da morte, o de Deus não o da revolta, porque quem manda não é o As, mas o S. O que confere à evolução o direito e o poder absoluto de atingir os seus objetivos, sem que ninguém a possa parar. Eis porque é garantido que a revolução do evoluído, a qual opera dentro e em função da lei de que ele se torna instrumento, alcance sucesso. Contra o poder das vontades humanas é sempre possível encontrar o poder de outra vontade que a vença. Mas isto não é possível quando se trata de uma vontade cujo poder está acima do poder de todas as vontades humanas. Eis as razões profundas que justificam o método de realização praticado pelo evoluído. Ele não precisa do esforço da agressão destruidora, porque a sua revolução não se realiza pela iniciativa e vontade dele ou do seu grupo sozinho no universo, mas pela iniciativa e vontade de Deus e sua lei, que dirige todo o universo. Para que então entrar no mundo do evoluído usando seu método de luta, colocando-se na posição desvantajosa e de isolado contra os maiores poderes da vida, quando o evoluído que se tornou instrumento da lei,
Sabe que atrás dele, para sustentá-lo, estão aqueles poderes. Eis a base que sustenta a ética que o evoluído, com a sua forma mental, não pode entender, a ética da não resistência pregada pelo Evangelho. Quem polemiza, mesmo que seja para sustentar a mais sagrada das verdades, revela a sua natureza de evoluído, que nunca consegue afastar-se do método do seu baixo nível evolutivo. Método errado, porque não alcança o seu objetivo. Quem acredita que seja verdadeira sua verdade particular e queira impô-la à força, aplica sem saber o princípio do separatismo, próprio do as, levanta uma parede que o divide e afasta do seu interlocutor, ao invés de abrir uma porta e de lançar uma ponte que o aproxime e una a ele. Tal método não cria amigos que possam entender e aceitar a nossa verdade, mas inimigos que não a podem entender ou aceitar. Como é lógico, os métodos das não podem gerar senão resultados opostos. Na afirmação de uma verdade toma-se assim de antemão a posição do lutador que espera o seu antagonista para o vencer. Isto automaticamente gera, com o ataque, uma reação de defesa, porque querer impor a alguém uma verdade nossa destruindo a sua, significa atacar o patrimônio das suas verdades e, pois, a sua personalidade. Acontece assim que o espírito de oposição acorda o instinto da luta, do que nasce desconfiança e revolta, ao invés de confiança e convicção. É assim que o método da discussão é, pela sua própria natureza, feito para excitar revolta ou legítima defesa, não para convencer. E de fato o método da polêmica não representa uma procura da verdade, juntando os esforços para encontrar, mas é uma peleja para destruir a verdade do antagonista. O método do evoluído está nos antípodas. Não lhe interessa, pelo seu próprio egoísmo de vencedor, afirmar que só ele está certo e que todos os outros estão errados. Ele assim não excita a natural reação de autodefesa, convida à confiança, acaba desse modo sendo aceito sem constrangimentos psicológicos, vencendo apenas com armas da sua convicção e sinceridade. Tais são os métodos e os resultados de uma ética mais adiantada. 3. Métodos de vida. Vimos no capítulo precedente qual é o método de vida do evoluído, se nele consiste a sua revolução, e se esta sua posição biológica representa um ponto de chegada do seu caminho evolutivo, qual será, por outro lado, o trabalho do evoluído para se aproximar desse novo nível de existência. Qual deverá ser o método de vida e a ética de tal biótipo? Como utilizar a vida esse material, forjando para os seus objetivos? Não há dúvida de o grande trabalho que as leis da vida têm de realizar no plano evolutivo humano é o de levantar o atual biótipo dominante para formas de vida mais adiantadas, até que lhe seja possível entender e praticar a ética do evoluído. Este não a quer impor aos atrasados, mas só quer ajudá-los para eles amadurecerem, até o ponto em que é possível praticar tal ética superior. O evoluído não julga que o evoluído seja culpado do mal, mas considera um menino a educar, ao qual é o tio mostrar, para que ele o saiba, o que melhor lhe convém fazer para seu bem. Cabe aos mais adiantados o dever de ajudar os menos adiantados, não os condenando, mas indo ao seu encontro com a devida compreensão. Este é o método que revela o evoluído, e quem não o pratica não o é. A maior força do evoluído reside na sua justiça. A superioridade do seu método, que o leva à vitória, está em ter superado o método humano da luta, praticando o oposto, o do perdão e inocência. É nesta que está a maior força de quem se colocou do lado do S, como na culpa está a maior fraqueza do lutador que se colocou do lado do As. Se a vida não abandona ninguém, alguém tem de tomar conta do evoluído. E dever, então, dos seus irmãos maiores cuidar dele. A qualidade fundamental do método de vida do evoluído é a luta para vencer com a força ou com a astúcia. O método que o evoluído pratica para vencer é, pelo contrário, o da justiça e da honestidade. A tarefa da evolução é a de transformar o primeiro tipo de forma mental e ética a ele relativa, no segundo. Ora,
Como pode a técnica da evolução realizar essa transformação, utilizando o material evoluído existente com as suas qualidades? E se aquelas que ele desenvolveu são a força e a astúcia, como podem estas tornar-se honestidade e justiça? Um primeiro passo foi feito com a instituição das leis humanas, cuja tarefa é a de estabelecer entre limites exatos os direitos e deveres de cada um, sem o que a vida social não é possível. É assim que a força, cada vez mais apertada no torno de uma disciplina, gradativamente se foi adaptando e moldando dentro dos quadros do direito. As leis humanas representam uma primeira tentativa de evolução do estado caótico do involuído ao orgânico do evoluído. É o direito que se sobrepõe à força para domesticá-la. Mas o fenômeno no seu transformismo encontra-se hoje ainda perto do seu ponto de partida, a força, e vai lentamente encaminhando-se para o seu ponto de chegada, a justiça. É por isso que a substância da justiça é a força. E nesta a justiça continua sempre a basear-se. De fato, no conceito humano de direito não se concebe a lei sem a respectiva sanção ou constrangimento, sem o que a obediência não pode ficar garantida. Hoje, uma lei que atue nos cidadãos só pela força do convencimento daqueles que espontaneamente a cumpram, e utopia absurda, coisa fora da realidade. Mas este é o ponto de chegada, sem o qual faltaria um objetivo à evolução do direito, que justifica o seu trabalhoso transformismo. Só assim se pode entender o significado biológico do fenômeno da evolução do direito. É verdade que no fundo deste ainda sobrevive o mundo do involuído, o da força, mas é verdade também que pelo direito surgido no mundo, existe, e se vai cada vez mais radicando, o oposto princípio da justiça. No atual nível evolutivo humano, os dois conceitos, o da força e o da justiça, estão ainda misturados, como é lógico que aconteça num período de transição, como é o do nosso tempo, o que já explicamos. Então, qual é a posição dos elementos força e astúcia, armas da desobediência, do mundo do involuído, dentro do processo evolutivo que as leva para a honestidade e a justiça? No estado orgânico de obediência, no mundo do evoluído. A técnica da evolução consiste numa contínua reordenação e reorganização da desordem e do caos em que, pela revolta, tinha caído o universo. O resultado deste fato foi que nada ficou destruído, mas só fora da sua posição certa, fora do seu devido lugar no seio da ordem estabelecida pela lei de Deus. A força do involuído representa então o poder de origem, mas ao contrário, isto é, deslocado da sua posição de meio de colaboração no seio do organismo do S, a sua posição oposta, de meio de luta de todos contra todos no estado de separatismo individualista próprio do AS. O princípio que no S representava a fusão de todos os elementos numa unidade de entendimento e de trabalho, no AS se tornou o princípio da cisão que os dividia num contínuo estado de desordem e de luta. É lógico que, se este foi o caminho da involução, oposto tenha de ser o caminho da evolução. Então trata-se de submeter a um processo de reorganização, num sistema de disciplina, os elementos que se espalharam numa posição de guerra entre si. Então, o processo evolutivo não consiste em destruir o elemento força, mas em apertá-lo cada vez mais com os princípios da lei, e em canalizá-lo para o caminho que leva à realização dos objetivos da lei. Eis como as qualidades do involuído podem continuar funcionando, mas cada vez mais dentro dos limites da nova ordem que se vai realizando, isto é, não mais força para fazer guerra, agredindo e destruindo, mas força empregada para o cumprimento da lei, não para esmagar o fraco, mas para o triunfo da justiça. É assim que ao lado do puro elemento da força, próprio do nível do involuído, desponta e cada vez mais se vai afirmando o elemento justiça, próprio do nível do evoluído. Eis, então, que o primeiro passo do involuído é o de colocar as suas qualidades inferiores ao serviço do ideal. A finalidade pode justificar os meios.
Somente quando o indivíduo não pode deixar de empregar meios tão atrasados, porque outros melhores na sua natureza ele não possui de outro modo, que trabalho superior poderia realizar o evoluído. Usando os métodos do seu plano de vida, os únicos que ele conhece, vai subindo os primeiros degraus da sua evolução para o plano de vida do evoluído. É assim que pode ser tolerada a sobrevivência do passado, só pelo fato de que o que é inferior se colocou a serviço do que é superior. Presença tolerada apenas na condição de que o inferior se vá sempre mais eliminando, para se transformar em superior. Explica-se desse modo como seja hoje possível usar a força para realizar os ideais, junção entre opostos, que sem este conceito de transformação evolutiva de um nível de vida para outro, representaria um absurdo inaceitável. Assim a fera, colocando as suas garras que representam tudo o que ela possui, a serviço da justiça, procura sair do seu estado para entrar num mundo novo, aprendendo pouco a pouco novas regras de vida. Isto quer dizer passar da ética do evoluído à do evoluído. Eis como funciona a técnica da evolução de um tipo de ética para o outro. A medida em que essa evolução se realizou é marcada pelo ponto que o ser atingiu no processo de transformação da ética do evoluído, baseada na força, na ética do evoluído, baseada na justiça. Quanto mais o ser usa a força, e quanto menos pratica a justiça, tanto mais ele é atrasado, e quanto mais ele se apoia na justiça, em vez de se apoiar na força, tanto mais é adiantado. Então em nosso mundo a força existe somente como um mal que ainda não se consegue dispensar, um mal devido à natureza evoluída do biótipo dominante. Nunca deveríamos esquecer, quando a agressividade dos inferiores leva ao emprego da forca, que naquele momento descemos ao nível biológico deles, que é o do animal. Os seres verdadeiramente superiores, como por exemplo Cristo, nunca usam de tais meios. Explica-se assim o que significa a ética da não resistência, proclamada pelo Evangelho. O homem, que continua sempre fazendo guerras como seus antepassados pré-históricos, será, então, culpado. Mas é culpada a fera, pelo fato de ser fera? De certo que não. A ferocidade faz parte da sua ética, porque é necessária para que o ser possa sobreviver, o que também é necessário para que se realize a sua evolução. Há uma realidade, como a ferocidade revela a fera, assim a guerra revela o evoluído, isto é, o ser não civilizado que pertence ainda ao nível biológico do animal. Esta é a grande glória de que se pode ufanar o nosso mundo atual. Será culpado aquele biótipo que costuma esconder a sua verdadeira face com as suas astúcias. Mas se este representa um meio de defesa num mundo feito de luta, como se pode exigir que tal biótipo renuncie a tal arma? Para ser sincero e mostrar o que está dentro, o ser não deveria possuir pontos fracos, que os seus semelhantes estão sempre prontos a aproveitarem o prejuízo dele, para sua vantagem. Para deixar ver a verdadeira fisionomia é necessário ser forte, porque em nosso mundo só aos fortes é permitido viver. Não há indivíduo, mesmo ignorante, que não conheça tais elementos da ética humana. Enquanto o homem se mantiver no seu atual nível biológico, a força e a mentira serão armas às quais ele, para viver, não poderá renunciar. Assim, o que dos nossos rostos aparece por fora é só uma máscara, atrás da qual o indivíduo se procura esconder para sua defesa ou para enganar no ataque. Cada um constrói a máscara que mais lhe convém, e com ela cobre o rosto. Por trás dela olha para fora através de dois buracos que são os olhos, espiando o que acontece no mundo cheio de perigos. É sobretudo pela vista que o indivíduo se comunica com o exterior, e ela é, como se diz, o espelho da alma, o que revela os íntimos impulsos, deixando transparecer as reais intenções. O que se chama educação em nosso mundo consiste em aprender a arte de esconder os verdadeiros pensamentos. Mas não é nisto que consiste a civilização. Ela só começa quando, pelo desenvolvimento da inteligência,
É possível substituir a essas tristes consequências da ética da luta a ética da compreensão e da sinceridade. Também a ciência, que por sua natureza é moral, sem ética, indiretamente concorre para a realização dessa evolução, porque a ela se deve um fato que representa um passo para a frente no sentido da superação do método da força, o fato que hoje se admira como o grande homem, o cientista e o astronauta, e não somente o herói que é julgado tal por ter destruído o maior número possível de inimigos. Os triunfos da ciência estão introduzindo, em primeiro plano na tábua dos valores humanos, os da inteligência, acima dos tradicionais da força e da habilidade em vencer com astúcia. É no princípio da luta que se baseia a vida e a ética do nosso nível evolutivo, é por ele que saiu moldada a nossa forma mental. Tudo acaba sendo reconduzido a ele, inclusive quando se acredita aplicar os princípios de uma ética superior. Assim, quando em nosso mundo de luta cada um fala de justiça, está, sem querer, falando de uma sua justiça particular, conforme a sua verdade e em seu favor, contra a justiça de todos os outros, que a concebem também em seu próprio favor. Isto quer dizer luta entre justiças opostas, que é o que vemos ocorrer nos tribunais. O princípio da luta é o que domina na ética do nosso mundo atual. Também quando neste nível de vida têm de ser aplicadas normas de uma ética superior, isto se realiza por meio de leis civis e religiosas armadas com a força das suas sanções, porque sem uma imposição nada se atinge em nosso mundo. Quem não obedece é julgado culpado e tem de ser punido pela sua desobediência. Só quem possui força ou astúcia bastante pode desobedecer e até chegar a impor a sua lei diferente. Tudo não pode parar senão na posição do mais forte que manda e do mais fraco que tem de obedecer. Também quando uma ética superior desce de um plano mais alto, acaba sempre vigorando em nosso mundo a lei do nível biológico deste, a qual aquela ética tem de se adaptar. E em tal regime de luta, como se pode exigir que quem não possui força bastante espontaneamente deixe de se defender com a arma da mentira, seu único meio de defesa? E como pode isto acontecer quando ele sabe que os que isto exigem o fazem para aproveitar de tal sinceridade para sua vantagem e prejuízo alheio? Então, para estabelecer a responsabilidade e culpabilidade do indivíduo, é necessário levar em conta a sua posição na escala evolutiva, a ética dessa posição, tudo em função de tal mundo relativo e em evolução. Grande é a diferença de posição entre o evoluído, que no nível animal se encontra no seu ambiente natural, constantemente usando força e astúcia porque mais a sua mente não sabe conceber, e o evoluído que teve de descer àquele mundo que não é o seu e só excepcionalmente aceita aplicar tais métodos, porque constrangido pela necessidade de cumprir o seu dever de sobrevivência naquele ambiente. A diferença que existe entre os dois biótipos é a que há entre a fera, que o sempre pela sua natureza, e o caçador que tem de usar os meios das feras, mas só quando, na selva, se encontra entre elas. De fato, ele os deixa logo que volta à cidade e se encontra entre civilizados. Neste caso o caçador usa o método, não porque seja o seu, o único e normal método da sua vida, mas só porque temporariamente lhe foi imposto pelo ambiente de feras em que se encontra. A diferença está no fato de que, no caso do evoluído, o uso de tais meios imposto pelo ambiente não corresponde à sua natureza, não representa um desabafo de instintos inferiores, de agressividade egoísta, um mau uso da força contra a justiça, mas, pelo contrário, tais meios são usados com inteligência. Com eles se faz bom uso da força para uma finalidade de bem. Neste caso os métodos do mundo não são empregados em favor do mundo, mas contra ele, em favor do que está acima dele, não obedecendo à ética do subconsciente animal, mas impondo-lhe obediência em favor de uma ética superior. Então tal descida justifica-se enquanto representa um incidente ocasional, imposto por exigências superiores e destas dependentes, sustentado por um princípio de honestidade e justiça,
orientada em função da ordem do S e não da desordem do AS. Tudo isto se origina do fato de que o nosso ambiente humano contém graus de evolução e respectivas éticas diferentes, e, assim, indivíduos mais ou menos evoluídos se encontram misturados, ligados por recíproca convivência. No fundo, nas posições mais atrasadas, estão os piores do plano animal humano, que praticam o mal sem escrúpulos com o método da prepotência. Acima deles estão os mais adiantados que se vão aproximando da vida superior conforme o modelo evangélico, praticando o método precedente, mas para uma finalidade de bem. Acima desses estão os ainda mais adiantados, os evangélicos, que praticam este método superior, não entram na luta, custe o que custar, seguindo o exemplo de Cristo, não descem ao nível do evoluído, não reagem, mas perdoam, ficando perante a lei em perfeita inocência. Assim cada um, situado no lugar que lhe é próprio, cumpre a sua função, recebendo o que merece. Os maus recebem, como consequência da sua conduta, a lição do sofrimento que os ensina a evoluir. Os que começam a empregar os meios do nível humano, para uma finalidade benéfica, vão se encaminhando para um plano de vida superior. Os evangelizados, com a sua presença e exemplo, vão educando os atrasados para trazê-los ao seu nível e ao mesmo tempo, assim procedendo, eles próprios vão progredindo e alcançando posições mais adiantadas. O contraste entre essas diferentes posições biológicas nos aparece evidente neste exemplo. Quando Cristo foi preso no Getsemane, Simão Pedro puxou da espada e, dando um golpe no servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma orelha. Então, Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que tomam a espada, morrerão pela espada. Então, tendo tocado a orelha, a sarou. Vemos aqui chocarem-se dois sistemas, os do segundo e terceiro casos acima mencionados. Simão Pedro pretendia usar a força para uma finalidade benéfica, defendendo um justo. Mas Cristo preferiu praticar um método superior, o do evoluído, o da não resistência e do perdão, para dar este exemplo e ensinar esta lição, avisando ao mesmo tempo do perigo que espera quem desce ao nível do evoluído e pratica os seus métodos, o perigo de ter depois de ficar sujeito ao domínio das reações e leis ferozes daquele plano. Antes de encerrar este assunto, observemos tais princípios aplicados ao caso oposto, isto é, não do evoluído que desce ao mundo dos involuídos, mas o do involuído que se encontra a viver num ambiente mais evoluído que o seu. Da estrutura da forma mental humana, da qual se originam esses casos, faremos um estudo mais pormenorizado nos capítulos seguintes. Só nos conceitos que aqui vamos explicando se pode encontrar um ponto de referência e uma unidade de medida, para estabelecer a respectiva responsabilidade e punibilidade do indivíduo, porque ela é concebida em relação à sua posição na escala da evolução ao nível biológico e sua correspondente forma mental. Apela-se neste caso muito à consciência como a um tribunal íntimo que pode formular infalíveis julgamentos de verdade. Mas, se bem observarmos, teremos de admitir que, afinal de contas, quem age de uma certa maneira o faz em perfeita consciência e convencimento que, o que ele faz, para ele seja bom. É assim que não o podemos acusar de insinceridade. O problema é saber o que ele julga ser bom e para quem. Então, não se trata de mentira, mas de um julgamento errado, fruto da forma mental do involuído, a única que neste caso o ser possui para julgar. Mentira seria no caso de o ser possuir a forma mental do evoluído, isto é, na sua consciência a iluminação necessária para entender, e depois quisesse agir contra as diretrizes que essa consciência sabe formular. Quanto mais o ser é primitivo, tanto menor é o patrimônio de ideias que ele possui para se orientar e resolver os casos da sua vida. É assim que para ele os problemas da consciência são muito simples. O bem é, para ele, o que lhe traz vantagem ou satisfação, o mal, o que lhe acarreta prejuízo ou sofrimento.
O bem é só o seu bem, o mal é só o seu mal. Então, na sua mente simples não há razão para que ele não procure pelo caminho mais curto o seu bem, evitando o seu mal. Quanto mais o ser é primitivo, tanto mais ele está fechado e isolado no seu egocentrismo. Então, as más consequências das suas ações para com os outros, para ele não existem, porque não as percebe, vivendo ele só em função do seu eu, que é a única coisa que entende. Mas não pode produzir a forma mental que apenas sabe ir em linha direta para os seus objetivos, para os quais se sente impelida por seus impulsos elementares. Neste nível não pode existir senão a ética do próprio interesse. A ética diz que se deveriam seguir os ditames da consciência. Mas para o primitivo, os ditames da consciência são exatamente os do seu interesse. E, se para atingir a sua vantagem, ele tem de fazer mal aos outros, nada o impede que o faça em plena consciência e convencimento de fazer o bem, mas que, no caso, para ele é só o seu bem, ou seja, o que constitui a sua exclusiva vantagem. Pela sua forma mental, isso representa a sua sinceridade e honestidade. Como pode ser acusado de mentira quem age conforme o que é, revelando exatamente a sua natureza? O problema é este: trata-se de egoísmos rivais, o que é bem para o interesse de um é mal para o interesse dos outros, os quais, encontrando-se em posição oposta, julgam seja mal e mentira, somente para eles, enquanto que para o ofensor é bem e verdade, pelo fato de que ele quer ganhar só para si sem se aperceber que está prejudicando os demais. Acontece assim que, todos possuindo a mesma forma mental que quer atingir somente a vantagem exclusiva e própria, para melhor alcançá-la cada um exige que os outros pratiquem uma ética de sinceridade e honestidade, porque representa o seu proveito, não importa se em prejuízo dos outros. Explica-se assim, como, num tal ambiente de egoísmos opostos, tudo acabe na luta, que bem conhecemos, de todos contra todos. Se na forma mental do primitivo, dirigido pelos impulsos do subconsciente animal, não apareceu ainda a ideia de uma ética que o freie e oriente por outros caminhos, se tal ideia é coisa que ele só ouviu falar sem a entender, porque representa um conceito que está acima do seu nível evolutivo, como pode ele renunciar ao que na sua mente é o seu bem? Quem aqui pode deixar de o procurar? Uma vez um missionário perguntou a um selvagem por que é que ele não criava para si uma vaca, ao invés de furtá-la do vizinho. Não, respondeu o selvagem, porque dá menos trabalho furtá-la, ela já está pronta, não é preciso criá-la. Na sua lógica simples, que não entendia senão a sua vantagem particular e imediata, não existia razão pela qual ele não tivesse que escolher o caminho mais curto e fácil, de menor resistência ou menor trabalho. Por que, então, não furtar em vez de trabalhar? E esta é a psicologia também de muitos que se julgam civilizados. Para eles os simplórios trabalham, mas não eles que são inteligentes e por isso sabem ganhar sem esforço, à custa dos outros. Mas eles trazem em si mesmos a sua punição, porque a vida os deixará nos níveis mais atrasados, onde a luta é feroz e o sofrimento maior. E terão de realizar todo o esforço necessário se quiserem sair do seu baixo plano de vida. Hoje eles fazem só o que podem entender que seja o seu bem. O bem do evoluído é para eles ainda algo de inconcebível, porque ninguém pode sair, senão por lenta evolução e duro trabalho, da sua forma mental, na qual está aprisionado. Para o evoluído é concebível como bem só o que representa uma vantagem, perceptível com os sentidos no seu nível biológico, o seu gozo e bem-estar material. Se, para atingir tal objetivo ele tem de enganar, furtar, matar, arruinar os outros, isso para ele não é mal, porque não o percebe na sua carne como sofrimento, mas pelo contrário como satisfação, porque por este caminho ele atinge o seu bem-estar, que é a única coisa que lhe interessa. Há só um meio de parar, ser impedido pela reação do atacado, que com isso lhe deixa entender na sua carne o mal que existe em infligir prejuízo aos outros.
A medida e a forma dessa reação, para não cair em outros excessos, foi nos países civilizados, disciplinado em forma de lei, que constitui o direito, mas permanece o fato fundamental de que, enquanto o evoluído não receber em retorno as consequências do dano que infligiu aos outros, a consciência lhe dirá que está agindo acertadamente. Assim pensando, o prejuízo dos outros não o atinge. A satisfação que goza lhe prova que ele tem razão. Tal indivíduo pode começar a perceber-se que faz mal apenas quando dos seus maus atos derivar um mal também para ele. E isto que acorda nele a consciência do mal feito, que não é um conceito abstrato, mas fruto de uma experimentação pessoal. Eis a única finalidade benéfica que pode ter a punição, porque ela ensina que entre a ação errada e o sofrimento se estabelece, então, uma conexão de ideias, uma ligação mental causa-efeito, pela qual o indivíduo aprende que, para evitar a dor, é necessário não cair em culpa. É assim que a dor se pode tornar uma escola, um instrumento para aprender, um meio que a lei usa para ensinar ao indivíduo o que é bem e o que é mal, o que se deve e o que se não deve fazer. Aqui funciona a sabedoria da lei, que assim cumpre a tarefa de educar. Não há método melhor, porque se trata de um biótipo egocêntrico, que concebe tudo só em função de si próprio, separado pelo seu egoísmo de todos os outros seres, e que não pode, por isso, entender que está fazendo mal, até que este se torne mal também para ele. É assim que o sofrimento, quando é dos outros, parece inconsistente, originário de defeito, fraqueza, e a piedade nasce no indivíduo só quando ele também está incluído naquele sofrimento alheio porque este é também seu. Confraterniza-se somente numa dor comum. Se alguém chora pelos outros, é porque com isso está chorando também por si mesmo. Mas quando ele tem a certeza que aquela dor nunca o atingirá, então é difícil que se interesse por quem quer que seja. A conclusão é esta: para o homem confraternizar-se com o próximo, é necessário tê-lo compreendido, por ter experimentado em si próprio, todas as dores que podem atormentar os outros, porque enquanto não tiver feito tal experiência não poderá entender o que se está passando com eles. Nasce assim a ética que condena o mal, concebida por aqueles que o receberam em si mesmos e sabem o que ele é porque experimentaram a dor que acarreta. Nasce assim a ética que afasta e isola na sociedade o evoluído que ainda não aprendeu que não se pode procurar o próprio bem isoladamente, porque este não é mais um bem quando se torna um mal para os outros. Então, o que mais sabe, porque mais experimentou, torna-se instrumento da evolução, ensinando aos que menos sabem, porque menos experimentaram. Nasceram assim, como fruto de tal sabedoria, os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Assim, a dura experimentação dos prejudicados acabou impondo tais regras de ética, disciplinando a conduta dos inferiores inexperientes e introduzindo na vida o conceito de recíproco respeito, necessário para a vida coletiva. É assim que, por ações e reações, pelo fato de que quem faz o mal o recebe depois de volta, este automaticamente tende à sua destruição. Todos esses impulsos representam o tratamento e a cura da doença e estão contidos na lei, de modo que não podem deixar de funcionar em favor do saneamento e da evolução. O resultado final de todo o processo é o fim do mal, fato que se realiza ao ser atingido esse ponto final da subida evolutiva. Com tais conceitos explica-se como em nosso mundo, para que uma moral superior possa ser entendida pela maioria atrasada, é indispensável seja aplicado a seu respeito o único raciocínio que ela pode entender, isto é, o do seu prejuízo e respectivo medo, e o da sua vantagem e relativa esperança. É de tal ética, baseada na forma mental de quem só é sensível ao sofrimento ou satisfação individual, que deriva a exigência da presença de sanções, sejam materiais, cadeias, nas leis penais, sejam espirituais, inferno, nas religiosas. Esta é uma necessidade imposta pela natureza do primitivo,
que só com tais meios pode ser educado. Infelizmente, muitas vezes a ferocidade das leis é devida à ferocidade dos indivíduos. Neste nível, um ser obedece aos impulsos descontrolados do seu subconsciente,